Ok, vamos falar de um assunto que pega todo mundo hoje em dia, a nossa atenção. Parece que a gente está numa batalha constante para conseguir se concentrar, né? É distração vindo de todo lado. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Sabe aquela sensação? Você senta para fazer uma coisa importante, mas a sua mente parece que tem vontade própria. Ela fica pulando de um lado para o outro, de uma notificação para um e-mail, para um pensamento aleatório. O que está rolando por trás disso tudo, afinal? Então, para a gente entender isso, a gente precisa primeiro separar o joio do trigo. Existe uma armadilha enorme aí. De um lado, você tem os sinais de que está ocupado. A caixa de e-mail lotada, uma reunião atrás da outra, o celular vibrando sem parar. Isso dá uma falsa sensação de que a gente está produzindo, né? Mas do outro lado, tem o que realmente importa. Melhorar numa habilidade, criar algo novo de verdade, conseguir entrar naquele estado de concentração profunda. É muito, muito fácil confundir uma coisa com a outra. E é aqui que a história fica fascinante. Porque a gente tende a se culpar, não é? A gente pensa, eu não tenho disciplina, eu procrastino demais. Mas a ciência mostra que a raiz do problema é bem mais funda. Não é sobre força de vontade, mas sim sobre a química que comanda o nosso cérebro. Deixa eu apresentar o responsável por muito disso: os gânglios da base. Pensa neles como o piloto automático do cérebro. É um conjunto de estruturas que fica lá no fundo, cuidando dos nossos hábitos, das nossas emoções e principalmente do nosso sistema de recompensa e motivação. É tipo o centro de operações dos nossos impulsos. Agora, presta atenção nessa diferença, porque ela é a chave de tudo. A diferença entre gostar e querer. Gostar é o prazer em si, sabe aquela sensação boa que a gente tem quando consegue algo. Isso envolve uns neurotransmissores específicos, como opioides. Já o querer é outra coisa. É a motivação, é o desejo, aquele impulso que faz a gente ir atrás de algo. E quem manda nesse sistema? A famosa dopamina. Exato. A gente ouve muito falar que a dopamina é a molécula do prazer, mas, na verdade, ela é a molécula da antecipação. Ela é o motor do querer. A dopamina não te dá a alegria da recompensa, ela te dá a ânsia de buscar a recompensa. É o que te faz levantar e ir atrás. E é aí que mora o perigo no mundo de hoje. Esse motor do querer nos empurra direto porque o Cal Newport chama de trabalho superficial. São aquelas tarefinhas fáceis que não exigem muito da cabeça, tipo responder e-mail, dar uma rolada no feed das redes sociais, participar daquela reunião que podia ser um e-mail. Elas nos mantêm ocupados, mas não geram valor de verdade. E o pior, cada uma delas dá uma pequena dose de recompensa para o nosso cérebro, o que vicia. E aqui a gente vê o conflito claramente. As ferramentas digitais, os aplicativos, as redes sociais, eles são projetados de propósito para sequestrar esse nosso sistema cerebral super antigo. Cada notificação, cada curtida, cada novo e-mail é um gatilho que dispara a dopamina do querer, nos puxando de volta para esse ciclo de distração sem fim. Isso nos leva a uma citação do Cal Newport, que é um soco no estômago, mas é a pura verdade. Ele diz que não adianta tentar se concentrar mais se ao mesmo tempo a gente não tratar essa dependência da distração. Primeiro a gente precisa quebrar o ciclo. Tá, mas como? A resposta é cultivar o exato oposto do trabalho superficial. O antídoto para esse veneno da distração é o que a gente chama de trabalho focado. E o que é isso na prática? É quando a gente entra num estado de concentração total, sem nenhuma distração, e usa a nossa capacidade mental no limite. É nesse estado que a gente aprende coisas difíceis, que a gente cria soluções inovadoras, que a gente produz um trabalho que realmente faz a diferença. E o legal é que não tem um jeito certo de fazer isso. Existem diferentes filosofias que se adaptam a rotinas diferentes. Tem a monástica, para quem se isola totalmente, a bimodal, que divide o tempo em blocos bem grandes de foco e blocos de descanso, a rítmica, que é criar um hábito tipo, toda manhã, das 8 às 9h30, eu foco, e a jornalística, para quem já é mais treinado e consegue encaixar esses blocos em qualquer brecha do dia. O importante é achar o que funciona para cada um. Mas só adotar uma dessas estratégias não é o suficiente. A mudança de verdade, aquela que dura, não é sobre o que a gente faz, mas sobre quem a gente se torna. É sair do fazer trabalho focado para ser uma pessoa focada. Pensa numa cebola. A mudança de comportamento tem 3 camadas. A de fora são os resultados, o que a gente quer alcançar. A do meio é o processo, são os nossos hábitos. Mas o núcleo, a camada mais importante de todas, é a nossa identidade. Aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos. E aqui está a grande sacada. A maioria de nós tenta mudar de fora para dentro. A gente foca no resultado, eu quero perder peso.
Mas a abordagem que funciona de verdade ao contrário, é de dentro para fora. Começa pela identidade. A pergunta não é o que eu quero, mas quem eu quero ser. Olha só a diferença. Uma coisa é dizer, eu quero escrever um livro. Isso é um objetivo. Outra coisa completamente diferente é dizer, eu sou o tipo de pessoa que escreve todos os dias. A segunda afirmação é sobre quem você é aqui e agora. E cada vez que você senta e escreve, mesmo que seja um parágrafo, você está reforçando essa identidade. Certo, legal, na teoria. Mas como a gente transforma essa ideia de identidade em algo concreto? Algo que a gente faz todo dia? O segredo é desenhar um ritual, um bloco de foco diário. Para esse ritual dar certo, ele precisa de 4 pilares. Primeiro, onde você vai trabalhar? Tem que ser um lugar específico. Segundo, por quanto tempo? Decida antes, nem que seja só 25 minutos. Terceiro, quais as regras? Celular desligado, internet só para pesquisa. E quarto, o que você precisa ter à mão para não precisar levantar. Deixa tudo preparado antes, tira o atrito e torna tudo mais fácil. E aqui vai uma informação que talvez seja um alívio para muita gente. As pesquisas mostram que o nosso limite de trabalho focado, de altíssima concentração, é de mais ou menos 4 horas por dia. Ninguém consegue ficar 8 horas nesse estado. O objetivo não é trabalhar mais, é trabalhar melhor, de forma mais profunda. E depois, claro, descansar de verdade. No final, tudo se resume a essa pergunta. Essa luta contra a distração não é só sobre ser mais produtivo para a empresa, é sobre ter intenção. É sobre decidir como a gente quer usar o nosso tempo e a nossa atenção, que são os nossos bens mais preciosos. Então a questão que fica não é o que você quer fazer, e sim que tipo de pessoa você quer se tornar. É daí que nasce o verdadeiro foco.